Um jogador que compila seu talento com a sua garra, a capacidade de atacar e de defender. Tem a técnica que agrada o exigente torcedor de Madrid, mas não perdeu a essência da vontade e da entrega uruguaia. Polivalente, ele é um cara completo, numa evolução assustadora e cada vez mais vem conquistando seu espaço entre os principais jogadores do futebol mundial. Portanto, hoje a história é dele, Federico Valverde. Federico Santiago Valverde de Peta nasceu no dia 22 de julho de 1998 em Montevidéu, a capital do Uruguai. Filho de Julio e Doris Valverde, ele sempre foi muito apegado aos pais, que por sua vez sempre incentivaram que o Valverde tentasse ingressar no mundo do futebol, mesmo sabendo de todas as dificuldades, pois essa sempre foi a grande paixão do menino, que nunca pediu presentes aos pais, somente bolas de futebol, era a única coisa que agradava a ele, e quando criança ele passava horas chutando a bola na parede. Começou a jogar com 3 anos de idade e passou por diversas pequenas escolinhas, como La Unión, Artigas, Siete Estrellas e Carabellas. E o futebol na vida do Valverde começou a ficar sério mesmo no ano de 2012 no Peñarol, mais precisamente no time sub-15, onde ele marcou 8 gols nesse ano e mesmo não sendo campeão, o seu treinador, o Néstor Gonçalves, já o recomendou para as divisões de base da seleção do Uruguai. Com idade para continuar na categoria, o Valverde seguiu no time sub-15 e, conseguindo ganhar títulos, se destacou ainda mais. Isso fez com que clubes da Europa quisessem contar com seu futebol. Então o garoto viajou a Londres para conhecer as instalações do Arsenal, um provável postulante à sua contratação no futuro. E foi no Campeonato Sul-Americano Sub-17 que o jovem se destacou demais e foi o grande nome uruguaio. Ele marcou 7 gols em 8 partidas. 2 deles foram no duelo com a Argentina, vitória por 2-1. E mais 2 contra o Brasil, agora derrota por 3-2. Visibilidade e vitrine. Esse torneio foi um divisor de águas para o meia, que mesmo com sua seleção terminando apenas em 5º lugar no hexagonal final, o destaque individual foi tão importante para que clubes da Europa como Chelsea e Barcelona o colocassem no radar. E dentro da temporada de 2015-2016, o Valverde saiu da base do Peñarol e finalmente teve sua primeira oportunidade no futebol profissional. Só que antes disso, ainda no Sul-Americano, o Real Madrid já havia fechado negócio com a família e os empresários do jogador, atravessando os demais interessados. 5 milhões de euros foram oferecidos, mas ainda era necessário que o jogador assinasse um contrato profissional com o Peñarol para que aí sim, posteriormente, viabilizasse a sua transferência. A partir daí, o Real só esperou que ele completasse 18 anos e foi monitorando. Pelo Aurinegro, jogou durante pouco tempo e realizou o sonho de atuar ao lado do ídolo, o Diego Forlán, já conseguindo conquistar o título uruguaio da temporada 15-16. Ele esteve em campo durante os 120 minutos da decisão contra o Plaza Colônia, na qual o Peñarol fez valer o peso da sua camisa e conquistou aquele troféu que marcou a despedida do jogador para o futebol europeu. Com a camisa do Peñarol, seu time de coração, inclusive, foram 13 partidas, 1 assistência e 1 título conquistado. O início em Madrid não foi fácil e a diretoria madridista entendeu que o melhor para o jovem naquele momento era justamente integrar o seu time B, o Real Madrid Castilha, que jogava a 3ª divisão do futebol espanhol, para ganhar maior entendimento do clube, estilo de jogo e bagagem no geral. E ele foi bem, já ganhou muitos elogios do treinador Santiago Solari, mostrou versatilidade jogando em mais de uma posição e deixou ótima impressão nesse primeiro ano em Madrid, onde disputou na 3ª divisão 30 partidas, fez 3 gols e deu uma assistência. Tanto que recebeu sua primeira convocação para a seleção principal do Uruguai. Ela foi concedida pelo maestro Oscar Tabares. Foi no empate em 0-0 com a Argentina, mas ele não saiu do banco na ocasião. Dias depois, disputou o jogo diante dos paraguaios e não apenas atuou por 90 minutos, como marcou o gol que abriu o caminho da vitória da sua seleção num jogo importante de eliminatórias para o Mundial de 2018, que terminou 2-1 para os uruguaios.
E meses antes, ele havia sido titular absoluto da seleção uruguaia, que disputou a Copa do Mundo Sub-20, com atuações regulares do Valverde, que inclusive marcou no empate em 2-2 contra Portugal nas quartas. O Uruguai foi semifinalista, quando caiu diante da Venezuela, perdendo nos pênaltis. O mesmo ocorreu na disputa do terceiro lugar. A adversária agora foi a Itália. O Valverde ganhou a bola de prata da competição, ou seja, foi o segundo melhor jogador desse torneio. Para a temporada de 2017-2018, o Real entendeu que o atleta ainda não estava pronto para o nível do seu primeiro time e era necessário ao menos mais um ano de maturação. Por esse motivo, aconteceu um empréstimo ao Deportivo La Coruña, que jogava na primeira divisão do futebol espanhol, justamente para o atleta ter essa experiência e a noção de como seria atuar em La Liga. E ele conseguiu jogar bem, mas o seu clube não, tanto que terminou o campeonato em 18º lugar, o que culminou com o rebaixamento do time para a segundona da Espanha. Pelo Deportivo La Coruña foram 25 aparições e nenhum gol marcado. E foi na temporada de 2018-2019 que o Valverde finalmente chegou no time do Real Madrid. Depois de 2 anos de muito aprendizado e paciência, ele chegou ciente que agora teria mais chances de ganhar oportunidades, mesmo sendo apenas o terceiro jogador da posição dentro do elenco, atrás do Casemiro e do Marcos Llorente. O Real, no entanto, teve uma temporada bastante instável e isso fez com que ele ganhasse mais chances porque o treinador queria justamente fazer testes na equipe e ele, como um jovem, surgiu muito bem. Acabou perdendo a Supercopa da UEFA e foi apenas o terceiro colocado na Liga Espanhola. Embora não tenha atuado, o título do Mundial de Clubes de 2018, batendo o Al Ain na final, foi a primeira conquista coletiva do uruguaio com a camisa do Real Madrid. Começou a Copa América de 2019 como suplente, ganhou a condição de titular no decorrer da competição e foi bem. Seu país acabou sendo eliminado na fase de quartas de final, quando foi derrotado pelo Peru nos pênaltis, dando adeus à competição. Na temporada de 2019-2020, era nítida a evolução do Valverde. O time venceu a Supercopa da Espanha, derrotando o rival de Madrid, o Atlético. E o Valverde não fez gols. O jogo não teve gols, mas ele foi o personagem da partida. Em um contra-ataque do adversário, ele deu um carrinho no atacante Álvaro Morata, que estava frente a frente com seu goleiro. Naturalmente, tomou o cartão vermelho por ter trocado sua presença em campo por um provável gol. Outro fator é que o lance aconteceu com 115 minutos de partida, ou seja, foi num momento crucial, estava quase acabando a prorrogação. O Real levou para os pênaltis e venceu. Outra competição que o Real ganhou foi o Campeonato Espanhol. Com a chegada de Zidane, o Valverde ganhou mais minutos e fez uma boa temporada, apesar do time ter caído nas oitavas de final da Champions. O uruguaio jogou 44 partidas, fez 2 gols e deu 5 assistências. Já na temporada de 2020 e 2021, a minutagem do Valverde caiu, mas ele entrava nas partidas com certa frequência. Como poderia fazer com eficiência qualquer uma das 3 funções do meio-campo e até mesmo a ala direita, a depender do esquema de jogo, isso beneficiava ele. Ora entrando nos lugares de Kroos, Modric e Isco. O Real acabou sem conquistas, caiu na semi da Liga dos Campeões e da Supercopa da Espanha. Em La Liga foi vice-campeão. Apesar da ausência de títulos, o Valverde adquiriu ainda mais valências físicas e técnicas. Fechou a temporada em Madrid com 33 aparições, 3 bolas nas redes e 1 assistência. Quando a temporada nos clubes terminou, o Valverde jogou mais uma edição de Copa América defendendo seu país, agora na condição de titular e sendo motor do meio-campo uruguaio. Mesmo sem jogar um grande futebol, o Uruguai passou da primeira fase, porém acabou sendo eliminado pela Colômbia nos pênaltis nas quartas de final da competição. O Valverde começou muito bem a temporada de 2021 e 2022. Tanto que teve seu vínculo renovado com o Real Madrid até 2027. O jogador dividiu espaço com Kroos e Modric, e sempre que algum tinha alguma lesão ou era poupado, ele jogava. Virou o 12º jogador de Carlo Ancelotti, e isso quando não começava como titular, pois cumpria uma função tática primordial pela faixa direita de campo. O Mentorse fez com que ele perdesse alguns jogos, mas logo retornou o ritmo e a confiança. Então, na reta final da temporada, o Valverde cravou seu lugar e não poderia mais sair do time, pois foi muito importante numa campanha espetacular do Real Madrid no Campeonato Espanhol
onde o clube acabou sagrando-se campeão. Outra conquista relevante foi da Supercopa Espanhola, em que ele marcou na semifinal contra o Barça, mas, naturalmente, o que chocou o mundo foi o que o Real fez na Liga dos Campeões. O time eliminou o PSG, Chelsea e Manchester City de maneira heróica. Na decisão, bateu o Liverpool por 1-0, e detalhe para a assistência do uruguaio para o gol do brasileiro Vinícius Júnior, gol que deu o título europeu ao Real Madrid, a 14ª orelhuda, e consagrou o jogador a nível global como um dos melhores e mais competentes do mundo na sua função. O Valverde fechou essa ótima temporada com 46 partidas, 1 golzinho e 6 assistências. A Copa do Mundo de 2022 foi a primeira da carreira do Valverde, e sua seleção caiu em um grupo em tese complicado e equilibrado, o que de fato aconteceu dentro de campo. Mesmo vencendo o Gana por 2-0 na última rodada da fase de grupos, a Celeste foi eliminada porque jogou mal nas 2 primeiras partidas. Uma grande decepção para o Valverde, que já era um dos principais nomes e referências técnicas daquele plantel. Na temporada de 2022 e 2023, consolidado como peça-chave para o bom funcionamento do Real Madrid por sua dinâmica e aplicação tática, o Valverde queria mais, queria evoluir tecnicamente e em números, tanto que foi desafiado pelo próprio treinador a fazer pelo menos 10 gols no ano. Acabou que fez ainda mais e vivia um momento mágico na carreira. O Madrid ia bem também, ganhou o Mundial de Clubes da FIFA com 2 gols anotados pelo meia no triunfo por 5-3 diante do Al Hilal, e também a Supercopa da UEFA. Outro título foi o da Copa do Rei. Na Champions, o Real foi semifinalista e, portanto, não conseguiu o bi consecutivo. Nessa, que individualmente foi a melhor temporada dele, jogou 56 dos 59 jogos do Real, nos quais marcou 12 gols e distribuiu 7 assistências. A moral que o Valverde estava não era apenas no clube, como também na sua seleção, pois, ainda jovem, com seu espírito de liderança, já se tornou o capitão do time em partidas importantes de eliminatórias, nas quais, por exemplo, o Uruguai bateu o Brasil por 2-0 em casa e a Argentina fora pelo mesmo placar, evidenciando a grande forma do selecionado. Na atual última temporada, o Valverde seguiu em progressão e já é um dos jogadores mais valiosos do planeta, avaliado em 120 milhões de euros, e ainda tem o que evoluir e continua contribuindo nas conquistas do Real Madrid. O clube ganhou a Supercopa Espanhola mais uma vez, passando o carro no Barcelona e vencendo por 4-1. O time ganhou também o Campeonato Espanhol, com certa vantagem e algumas rodadas de antecedência. E o Madrid, mais uma vez, também fez uma grande campanha na Champions. Chegou como franco favorito na decisão e bateu o Borussia Dortmund por 2-0 para ficar com esse título, segundo a Liga do Jogador, que se consolida cada vez mais como um dos gigantes dentro do elenco do clube e futuro do meio-campo. Com a aposentadoria de Toni Kroos, o próprio alemão já anunciou que é o Valverde que vai herdar a sua lendária camisa 8. E mesmo sendo um cara muito tímido e centrado, o uruguaio é um cara muito querido pelos companheiros dentro do plantel madridista e, claro, pelo exigente torcedor. Até o momento, defendendo o Real Madrid, já são 258 aparições em 6 anos, com 21 gols, 23 assistências e 12 taças levantadas. Somando Peñarol, Real Castilha e Real Madrid, são 326 jogos, 24 gols, 26 assistências e 13 títulos conquistados como profissional. Atualmente, o Valverde está com a sua seleção do Uruguai, que busca o título da Copa América 2024 nos Estados Unidos. Com a camisa da seleção uruguaia, ele já totaliza até o momento da edição 57 partidas, 6 gols marcados e 2 assistências. Como você pode ver, o Valverde é um jogador realmente indispensável para se ter em um time. Muito bem lapidado e com a paciência por parte do Real, foi ganhando seu espaço e aos pouquinhos foi se consolidando no grupo. Hoje é o substituto natural de ninguém menos que Toni Kroos e com certeza tem muita bola para jogar e título para ganhar com seu espírito lutador. A você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos. Semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!